Portanto, é esta a razão para a saída de Costa. Pouco ou nada tem que ver com as buscas da polícia, pois os socialistas estão envolvidos em centenas, mesmo milhares de casos de corrupção e Costa nunca se demitiu por isso. Simplesmente serve de desculpa para sair agora que Portugal está com a corda ao pescoço e já não tem onde se apoiar. E tenho poucas dúvidas que eventualmente António Costa vai aparecer numa posição importante numa qualquer organização internacional, tal como António Guterres e Durão Barroso fizeram anteriormente. Seja nas Nações Unidas, seja na União Europeia, seja num qualquer banco internacional, é lá que Costa terá o seu tacho perfeito. Cerca de 8 meses passaram desde que António Costa se demitiu e eis que aquilo que eu disse no meu vídeo de 8 de novembro de 2023 se concretiza. António Costa quer ser presidente do Conselho Europeu. Tal como disse no meu vídeo há 8 meses atrás, é este o caminho de todos os corruptos e incompetentes na União Europeia. Quanto pior for no cumprimento das suas funções, como presidente, primeiro-ministro, ministro, etc., maior é a probabilidade de ser promovido para uma qualquer posição bem remunerada na União Europeia. E no meu vídeo dei os exemplos de António Guterres e Durão Barroso. Guterres demitiu-se depois de levar Portugal à quase bancarrota. Mais tarde apareceu nas Nações Unidas. Durão Barroso demitiu-se quando disse, com todas as palavras, que Portugal estava de tanga, referindo-se à situação económica do país, deixada por António Guterres. Mais tarde apareceu como presidente da Comissão Europeia. Mas comparados com António Costa, António Guterres e Durão Barroso são meras crianças. Como já referi em vídeos anteriores, António Costa é um político de carreira, nunca trabalhou na vida. Bem cedo se infiltrou na estrutura do Partido Socialista e foi subindo na hierarquia à medida que bajulava o líder socialista da altura, Jorge Sampaio. Como político competente e com provas dadas de um bom trabalho, António Costa é dos maiores fracassos de sempre em Portugal. Todas as políticas pelas quais foi responsável ou não tiveram qualquer impacto positivo ou foram desastrosas para o país. Foi com António Costa como primeiro-ministro que os impostos em Portugal atingiram níveis recorde. Foi com António Costa como primeiro-ministro que a dívida pública atingiu valores recorde. Foi com António Costa como primeiro-ministro que a inflação disparou para níveis nunca antes vistos. Foi com António Costa como primeiro-ministro que foram feitos cortes gigantes nos serviços públicos, como nos transportes públicos e Serviço Nacional de Saúde, criando problemas enormes que ainda hoje não têm solução. E fez estes cortes ao mesmo tempo que alegava que tinha acabado com a austeridade. Entre muitas outras políticas desastrosas que chegaram mesmo a matar pessoas em Portugal, como foi o caso das políticas que António Costa implementou quando foi Ministro da Administração Interna. Enfim, António Costa tem um currículo enorme de falhanço e incompetência como é difícil encontrar em Portugal. Há imensos políticos portugueses que foram falhanços, incompetentes e corruptos, mas poucos conseguiram ser tão maus como António Costa. Mas como já referi várias vezes em outros vídeos e comentários, isto é o que é valorizado na União Europeia. Os corruptos e incompetentes são valorizados, pois são facilmente controlados, de forma a fazerem exatamente o que os burocratas não eleitos na União Europeia querem. Basta encher-lhes os bolsos que políticos como António Costa farão tudo o que lhes disserem para fazer. E assim, há 8 meses atrás, António Costa demitiu-se, tal como Guterres e Barroso o fizeram antes dele, já com os olhos postos na presidência do Conselho Europeu. É um dos maiores tachos que existem na União Europeia, reservado aos maiores corruptos e incompetentes da Europa, um grupo no qual António Costa se encaixa com facilidade. Portugal está num dos seus piores estados de sempre, mas quem é responsável por colocar o país neste estado não tem consequências por isso. Pelo contrário, poderá ser recompensado com um dos melhores tachos na União Europeia, tal como previ há 8 meses atrás. Com exemplos destes, onde o falhanço e a incompetência são valorizados, acham que outros políticos em Portugal quererão fazer um bom trabalho? Claro que não. A sua única ambição será seguir o mesmo caminho. E enquanto estivermos na União Europeia, este esquema continuará. E os interesses dos portugueses e de Portugal não serão as prioridades. As prioridades são o ego de políticos incompetentes e corruptos como António Costa e os interesses dos burocratas não eleitos na União Europeia. E com isto, Portugal não sairá do buraco em que se encontra. Espero que tenham gostado e até à próxima.